Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Drummond, jornalista, correspondente internacional aqui de Londres e está começando mais um quadro O que tá rolando. São notícias que eu garimpo para você, um pouquinho do bafafá desses últimos dias no Brasil. Bem, vamos lá? Protesto nos Estados Unidos pela morte de George Floyd. Os protestos já chegam a 75 cidades americanas. E tropas de choque estão usando gás lacrimogêneo e balas de borracha na tentativa de conter esses protestos. Aí o presidente Donald Trump, o famoso e polêmico Trump, pediu a cura pela morte de George Floyd, até aí tudo bem, mas diz que ele não vai permitir que multidões dominem as ruas. As multidões só estão querendo protestar pela morte de um homem negro que foi morto injustamente na frente das câmeras, asfixiado por um policial branco. Ao mesmo tempo em que ele falou que é a cura por essa morte, ele fez um tweet horrível semana passada, dizendo numa tradução livre: quando o saque começa, o tiroteio começa. Porque no meio desses protestos todos, os manifestantes estão queimando lojas, estão destruindo carros de polícia. É o que eu falei no vídeo anterior, né? As pessoas elas só ficam enlouquecidas com um ato insano de racismo, um ato insano de violência, uma injustiça tremenda dessa. Violência é a melhor resposta? Não. Mas as pessoas elas estão aqui com as injustiças sociais, elas estão por aqui com as injustiças das lideranças, com a maneira reacionária, reativa e violenta da polícia. E aí o Trump foi muito criticado por esse tweet. O próprio Twitter publicou uma advertência dizendo que o conteúdo quebrava a política social da mídia, da social media, e incentivava a violência. E aí as pessoas pediram um posicionamento do Facebook por conta disso. E porque o Trump parece que ele fez um post ali também, eu não consegui lá no fanpage, no business page do Donald Trump, para checar, até fui, mas eu não consegui achar o post. E aí o Mark Zuckerberg disse que ele não vai pedir para tirar, não vai excluir, nem vai punir, nem vai fazer nenhum tipo de comunicado a respeito sobre o post do Trump, porque ele não fere as políticas do Facebook. E aí o staff do Facebook divulgou, conversou com a imprensa e falou que se sente muito envergonhado por essa atitude da empresa, né? Facebook, lembrando que são 3 empresas bilionárias no mundo: Google, Facebook, Apple e agora a Amazon entrou nessa lista. E o Facebook, essa empresa bilionária com uma responsabilidade social enorme, não se posicionou em relação a esse tweet do Trump incentivando a violência. Ora, tem uma violência de um lado de pessoas que estão protestando genuinamente contra a morte injusta do George Floyd, e do outro lado tem um presidente que quer incitar ainda mais a violência. Ele, na capa da Folha de hoje, de terça-feira, ele não contente o Trump, ele ameaça uma reação militar diante dessa onda de protestos e diz que pode mandar milhares e milhares de homens do exército para conter esses distúrbios. O que acontece? O caso Floyd reacendeu a revolta nos Estados Unidos e no mundo contra esses assassinatos cometidos por policiais contra negros. Este não foi o único, tem um vídeo horrível circulando na internet, que nem vale a pena colocar aqui, porque ele é muito forte, de abordagens e agressões absurdas de policiais americanos, inclusive contra crianças e mulheres negros. Tudo isso impulsionou a criação do movimento que está rolando nas social medias, do Black Lives Matter. Hoje, aliás, terça-feira, tem um movimento global para que as mídias sociais não funcionem, para que você não poste outra coisa e poste apenas uma foto preta, um fundo preto, no seu Facebook ou no seu Instagram, usando as hashtags Black Lives Matter e Blackout Tuesday. No meu caso, eu estou trazendo aqui informação, né? Jornalismo, a informação não pode parar. Mas se você costuma fazer outros posts, dica de maquiagem, dica de roupa, look do dia, posta se você puder esse protesto mundial para a gente tentar conscientizar o mundo que a polícia não pode continuar agindo dessa maneira. Protestos no Brasil contra Bolsonaro e seu governo fascista ocorreram neste final de semana. Um ato coordenado entre as torcidas do Corinthians, do São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense e Vasco aconteceram em São Paulo, na Avenida Paulista, e em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nunca se viu um ato coordenado como esse, essas torcidas que normalmente são rivais no campo, inclusive rivais na violência, né? Porque a maioria dessas partidas de futebol acabam em violência, acabam em quebra-quebra. Eles se uniram todos por uma só causa: a democracia e o combate a um governo que não respeita a saúde, que não respeita a educação, que não respeita o meio ambiente, que não respeita a arte, não respeita a cultura e, sobretudo, não respeita a própria democracia.
um governo que por si só, que é contra, que é militar por si só, né, que já aparelhou o Estado inteiro com ministros, todos militares, um vice-presidente general, que é contra o STF e o Congresso, que está sendo investigado por corrupção e interferência na Polícia Federal, ou seja, protestos legítimos e necessários, mesmo em período de pandemia. O que a gente tem ouvido muito é que as pessoas não podem se acorvadar, né? Eles saíram de máscara, saíram tentando ali se proteger. É complexo porque no meio de uma pandemia onde se perde isolamento social, distanciamento social, mas as pessoas, mais uma vez, como eu falei no início, elas não aguentam mais. O governo de Bolsonaro, ele está quebrando todas as expectativas, ele toda semana tem um absurdo a ser cometido, ele se posiciona de uma maneira contra a democracia, contra a liberdade de imprensa, ele agride jornalistas, ele desrespeita a Organização Mundial da Saúde e os brasileiros não aguentam mais, né? Tem esse movimento, inclusive, hashtag já somos 70% da população, aí pelo menos de eleitores, na casa de 87 milhões de pessoas que não concordam e são contra o governo Bolsonaro. Pena que tem os outros ainda que apoiam, né? Impossível, inadmissível pensar que tem pessoa, se a pessoa é sã, se a pessoa tem um mínimo de consciência, de civilidade, de respeito ao próximo, de consciência de ciência e de educação, não dá para apoiar um cara desse. Bem, no Brasil, o coronavírus já passa mais de 30 mil mortes, casos já passam de 500 mil, 84,5% dos médicos acreditam que o pior ainda está por vir, que não se atingiu o pico da curva ainda. E eu estou falando novamente, né? 30 mil casos de mortes notificadas e que foram atestados com morte causada por Covid-19, fora os que morrem em casa, os casos em que a família pede para não colocar no atestado a causa da morte, para não deixar de receber o seguro de vida e por aí vai. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou que a situação na América do Sul está longe de ser estável. Muito importante, se você pode respeitar o isolamento social, o distanciamento social, por favor, fique em casa. E agora, mês de junho, é o mês do orgulho gay. Mas o que é e por que as pessoas celebram essa data? Bem, junho é o mês escolhido para celebrar o orgulho, porque foi no mês de junho que aconteceu as revoltas, as manifestações de Stonewall nos Estados Unidos, que foram os protestos que mudaram os direitos para os gays para a maioria das pessoas na América e em outros países. Os policiais, naquela noite de junho, entraram num bar gay, numa boate gay nos Estados Unidos e agiram com muita violência, agrediram muitas pessoas, houve mortos e feridos nesse confronto, que foi conhecido como confronto de Stonewall. Então junho ficou escolhido como mês para se celebrar o orgulho LGBTQIA+, no mundo. E é um momento das pessoas celebrarem o amor, a amizade, de mostrar a que ponto os direitos gays chegaram no mundo, que as pessoas hoje, alguns países já têm um casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, mesmo que em alguns lugares ainda haja um trabalho muito grande para ser feito. Em 72 países ainda, para quem não sabe, ainda é crime ser LGBT, LGBTQIA+, com risco de apedrejamento em praça pública, de execução em praça pública, isso é muito triste. Então esse mês do orgulho, o mês de junho como orgulho Gay Pride, é um mês sobre o orgulho da tolerância no ensino, na educação, na história dessa conquista do movimento para continuar avançando em igualdade. São pessoas que só querem igualdade, porque elas são excluídas dos processos, são excluídas dos processos nas empresas, são excluídas da sociedade, são olhadas com olhar de desprezo pelos religiosos extremistas. E é um mês que exige que as pessoas se lembrem de como a homofobia foi e ainda é muito prejudicial, né? É tudo sobre ter orgulho de quem você é, não importa quem você ama. Não sei se você sabia, foi uma senhora americana chamada Brenda Howard, conhecida como a Mãe do Orgulho, que foi responsável por organizar a primeira marcha do orgulho gay. Então ela foi a primeira que organizou esse movimento. E geralmente existem desfiles, shows e marchas super coloridos, divertidos, para justamente mostrar todo o orgulho de ser quem você é e de mostrar as conquistas que já foram alcançadas e ainda as outras conquistas que precisam ver. Mas esse ano, por conta da pandemia, esse movimento foi transferido para a internet, respeitando as regras de distanciamento social, então provavelmente a maioria delas vai ser cancelada pelo mundo. E o Dia Mundial do Orgulho, oficialmente no mês de junho, é no dia 27, então há planos para transmissões ao vivo de shows, as mostras comemorando o orgulho, e a sugestão de chamar de orgulho, por que a palavra Pride, né? Por que a palavra orgulho? Ela veio de Ellie Craig,
e Schoonmaker, que em 2015 disse que muitas pessoas ficaram muito reprimidas por muitos anos, entraram em conflito internamente e não sabiam como se orgulhar. Foi assim que o movimento se tornou mais útil, porque os organizadores, as pessoas que participavam das paradas gays pelo mundo, começaram a pensar, poxa, eu devo me orgulhar por ser quem eu sou, eu devo me respeitar por ser quem eu sou, então o movimento começou a ser conhecido como Gay Pride pelo mundo. E sobre Londres, quando as boates, os clubes vão reabrir? Alguns especialistas ou alguns mais extremistas acham que talvez nunca. As casas de Londres e no mundo também, né, correm sério risco, mas falando especificamente daqui de onde eu estou, existe uma ajuda para casas noturnas que tem um valor tributável que pagam impostos de até 50 mil libras, que o governo oferece. O problema é que mesmo as casas noturnas pequenas, elas lucram muito mais e com isso pagam muito mais impostos do que só esses 51 mil libras. Logo, elas não se adequam a receber essa ajuda, ou seja, elas seguem fechadas, sem a ajuda do governo. Com isso, centenas de trabalhadores em casa, dos DJs aos barmans e equipes de limpeza. Na escala de reabertura do comércio, provavelmente os pubs e as casas noturnas sejam os últimos a abrir, assim como os teatros e cinemas também, né? E com isso, muitos não conseguirão se sustentar, já que mais de 50% dos donos dos imóveis ainda aqui em Londres estão sendo inflexíveis e continuam mandando as contas. As pessoas vão ter uma conta e uma dívida enorme no final desse processo. E quando talvez elas reabrirem, elas vão ter, óbvio, que seguirem dezenas de medidas envolvendo telas ao redor do bar, né, como os supermercados já estão colocando aqui, já tem aquelas telas de acrílico, as filas bem demarcadas no chão, estações de enfileiramento claramente demarcadas com 2 metros, verificações de temperatura térmica e infravermelha na chegada, funcionários usando luvas, revestimentos faciais, máscaras faciais, uma política talvez de só membros daquela casa noturna comecem a frequentar ali, o que pode significar para a equipe diminuir a sua capacidade, e isso vai diminuir a capacidade também das casas noturnas, né, talvez pela metade, para manter essa regra do distanciamento social, e consequentemente isso vai diminuir o lucro. E será que com isso elas vão sobreviver? Há milhões de pessoas cujo único entretenimento era sair para dançar e beber no final de semana. Talvez elas vão ter que reaprender a mudar esses hábitos, a encontrar novas maneiras de se divertir. E outros milhões que dependem destes postos de trabalho. A gente fica preocupado com todos eles, que de alguma maneira esse mercado se readeque, que essas pessoas se readequem e se reposicionem no mercado de trabalho. Então vamos terminar com uma coisa boa. Em meio a protestos contra racismo nos Estados Unidos, policiais se ajoelham em solidariedade e em respeito à morte de George Floyd. Veja as imagens. Esse gesto foi repetido por oficiais em estados de Nova York, Oregon e Iowa. E a gente sabe que os policiais, na maior parte do mundo, eles só trabalham para atender os interesses de uma elite financeira branca. Mulheres, negros, gays são tratados com preconceito, com racismo, com homofobia e desconfiança. Eu mesmo já fui vítima de homofobia pela polícia portuguesa, o Fábio também, meu marido. Trataram com super descaso o ataque violento que sofremos em Lisboa. No carnaval agora, os policiais de lá agiram com violência contra uma mulher negra, desnecessariamente. Essa própria polícia portuguesa já foi notificada pela ONU de que eles precisam ter treinamento sobre direitos humanos. A polícia brasileira também é muito racista. A gente só quer que eles sejam treinados. A gente só quer que eles sejam substituídos e punidos quando necessário, que aprendam sobre inclusão, que aprendam sobre respeito, que aprendam sobre tolerância, que toda a vida importa. É isso que está pegando no mundo. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos na próxima edição. Abraço, super semana e se puder, fique em casa.